pessoal, este é o canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo, bem-vindos a outro vídeo de segunda-feira, onde a gente vai falar desta ediçãozinha aqui, Batman Gotham Knight. Todos já sabem qual é o tema dos vídeos de segunda-feira, por enquanto, né, até que eu me canse ou acabem as opções, nós vamos continuar falando sobre essas histórias, essas edições publicadas em que heróis são são tirados do seu cotidiano normal e jogados em outro mundo, em outras realidades, né? Versões alternativas dos heróis, que infelizmente, pelo menos na minha coleção, não são assim tão variados, porque eu tenho muita coisa do Batman, tenho do Superman e da Liga da Justiça, não tenho muito mais que isso, mas acho que todas valem um registro, a maioria desse selinho aqui, Elseworlds. E Batman Gotham Knight é um bom exemplo de uma dessas tentativas, de um desses exercícios de tirar o herói do seu padrão, do seu mundo comum, com uma certa pegada até mesmo que a gente pode considerar bastante diferente do habitual. Não só é o Batman numa realidade totalmente diferente da que a gente está acostumado, mas o próprio enfoque da história é diferente. Porque nessa história o Batman é muito mais coadjuvante do que protagonista. Acreditem, se você não leu essa história, é isso que acontece aqui. O grande protagonista da história é este cara aqui na capa, que todo mundo reconhece, apesar desse jeitão de gangster, né? O Jim Gordon, o comissário Gordon. É este o cara que é o grande protagonista. É uma edição bastante bonita, nada de luxuosa, nada de excepcional, uma capa comum, papel revista. Ó, o roteiro é do Ed Brubaker, que todo mundo conhece, a arte do Sean Phillips. O que eu posso dizer sobre essa história em si, pessoal? Não é uma grande história, não é maravilhosa, não é o tipo de história que você vai considerar revolucionária, marcadora. Tá longe de ser, mesmo dentro do selo Elseworlds, tá longe de ser a melhor história que nós já lemos a respeito, né? Personagens inseridos nesse mundo, neste, vamos dizer assim, universo noir, né? Que eu até falei no começo, né, Gotham Noir, mas não seria isso, né, noir. Né? Inseridos nesse universo noir não chegam a ser novidade, nós já vimos isso por aí, de várias maneiras, e o próprio gênero noir é um gênero já muito explorado à exaustão, em sua essência mesmo, né? Mesmo quando não estamos falando dessa questão de deslocar um personagem para viver uma aventura em meio a este universo, o universo noir já é extremamente explorado e ele tem raízes comuns que muitas vezes o tornam até um pouco maçante. É sempre a mesma coisa, belas mulheres, né? A famosa femme fatale, né? Policiais durões, policiais corruptos, gangsters, muitos tons sombrios na história toda, e nesse sentido tanto a arte quanto a colorização dessa edição não comprometem em nada. A arte é boa, a colorização é feita com esse tom sépia praticamente o tempo todo, né? Quase dá para dizer que não é uma revista colorida, é uma revista em tom sépia, com alguns toques de vermelho, e é isso, vai passando assim. Talvez o grande enfoque, a grande mudança que a gente pode perceber ao ler, né, Gotham Noir, é aquilo que eu disse, é o fato de que este cara aqui, numa versão mais sombria do que nunca, diga-se de passagem, o Batman, ele não é o personagem principal, ele não é o protagonista. Você passa o tempo todo
vivendo a aventura, perseguindo a aventura, muito mais pelo enfoque nesse cara, no Gordon, né? O Gordon é o verdadeiro protagonista da história. Você basicamente não acompanha o Batman, não torce pelo Batman. O Batman aparece na história, cumpre seu papel de justiceiro, cumpre seu papel de herói. Um Batman ajustado, adaptado a esse universo, mas o cara pelo qual você tá torcendo, o cara que você tá acompanhando é o Jim Gordon. Esse é o grande diferencial da história e eu me pergunto se isso foi intencional, no sentido que eu digo intencional é no sentido de que ao produzir a história, o Brubaker pensou assim, pegar o Batman e jogar no universo noir, né? Vou jogar ele lá nesse universo cheio de policiais corruptos, essas coisas todas, todos esses lugares comuns que a gente tanto conhece. Isso é muito pouco, acho que não vai funcionar. Eu vou dar uma torcida aqui, eu vou dar uma mudada no que as pessoas estão acostumadas, além do óbvio, para tentar dar uma atração melhor à história. E pelo menos no que me diz respeito, né, a mim como leitor, funcionou. Foi o que realmente deu uma mudada na história, foi o que realmente tornou a história interessante. Foi o fato do enfoque maior do grande protagonista de verdade mesmo ser o Gordon e não o Batman. Fosse o Batman o protagonista da história, eu arrisco dizer que seria apenas uma historinha muito lugar comum, muito para encher linguiça, que não teria o charme que essa história tem. Há participações de outros personagens fundamentais do universo do Batman, claro que há. Olha esse cara, não preciso nem dizer de quem se trata, né? Vocês vão reconhecer aqui. Ó, há imagens que falam claro, né? O Coringa está aqui presente na sua versão, mas é esse enfoque que salva a história para mim. A história não é brilhante, como eu disse, não é maravilhosa, não é revolucionária, não é uma história que vai mudar os seus conceitos sobre essa coisa de tirar personagens do seu universo comum e inserir em outros, e não vai nem mesmo mudar seus conceitos sobre uma boa aventura do Batman, não vai. Em si, é uma história sem grandes reviravoltas, sem gigantescos acontecimentos, mas ela tem esse diferencial interessante de que você acompanha um Batman que está sendo inserido na história, que faz participações na história, que toma providências na história, que tem a sua importância para o desfecho da trama, mas que não é o personagem principal, não é o protagonista. O protagonista é o Gordon, e por isso mesmo acaba valendo muito a pena. Batman Gotham Noir é um exercício interessante e uma história que consegue te divertir, até pelo talvez inesperado, porque embora você tenha essa pequena pista aqui na capa, James Gordon, herói de guerra, ex-policial, assassino, você não tem como imaginar à primeira vista que ele é, na verdade, o grande protagonista da trama. Você acaba esperando que o Batman, que está ali ao fundo, seja o cara que roube a cena o tempo todo e que no mínimo esteja fazendo 1000 investigações, 1000 peripécias para salvar o Gordon. E não é bem isso. Nessa história, o Gordon cuida muito de si, se mete em muita coisa e no final, de certa maneira, acaba tanto sendo ajudado pelo Batman quanto sendo aliado do Batman. E ele é mais importante que o Batman na história. Já vale a curiosidade, né? Se você gostou, deixa like.